esforço de falar em espanhol. E a bola está do vosso lado hoje. Vou falar em português para vocês fazerem o mesmo esforço que eu fiz para poder falar em espanhol. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer as autoridades do Rio Grande pelo convite que me foi formulado. Creio que é um gesto que me vai não só ao coração, mas também vai ao coração de todos os africanos. Agradeço às autoridades, portanto, agradeço também o povo do Rio Grande, porque graças a ele, as suas contribuições, nós tivemos a oportunidade de estar aqui nessa cidade. E agradecemos, portanto, a todos quantos contribuíram a este diálogo tão importante. Nós temos um provérbio em África que diz, penso que também é um provérbio que existe em outras partes do mundo, que uma longa viagem começa sempre com o primeiro passo. Eu creio que estamos a começar uma longa viagem através do diálogo do Rio Grande, e eu acredito que este primeiro passo será firme e vai conduzir-nos a objetivos comuns e proveitosos para o nosso povo. O diálogo, eu creio que o diálogo é a palavra, não sei quem escolheu. Eu estou a desconfiar de uma pessoa que tem uma mente muito fértil, que está aí do outro lado, Virginia Gambit. Estou a desconfiar do meu grande amigo, que eu agradeço bastante, o intendente, que aspira a superintendente. Mas eu creio que o diálogo foi a palavra bem escolhida. Mas temos que qualificar o diálogo, porque existe também o diálogo de surdos. É um diálogo que não leva a sítio nenhum. Eu creio que este diálogo que nós começamos é um diálogo franco. Portanto, o Rio Grande oferece-nos um lugar para nós refletirmos. Nós estamos aqui para tomar decisões, mas estamos aqui para ter um impacto nas decisões que muitos órgãos, não é, que nesse caso é a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, poderão tomar. Poderá haver outros diálogos, com certeza, aqui no Rio Grande sobre outros temas, sobre outras situações, mas no que diz respeito hoje, eu creio que este diálogo é um diálogo bem-vindo, porque quem olha para o mapa que o Andrei apresentou há pouco tempo, quem olha para este mapa vê a importância, não é, que representa a zona hoje. E eu saúdo o embaixador que está comigo, que está o Uruguai, pelo compromisso de presidir a zona. Eu creio que, ao fazê-lo, o Uruguai demonstrou também um gesto de uma continuidade. Mas eu creio que, falando em diálogo franco que queremos ter hoje, temos que olhar para a qualidade desta continuidade que queremos. O que são muitos desafios que estão perante nós. A menos que nós façamos coisas concretas, eu creio que a assistência que tivemos ontem na abertura está à espera de muita coisa. A assistência que temos hoje também está à espera de muitas ações concretas. Se não os fizermos, eu creio que o próximo diálogo será um diálogo entre nós, sem a população. Então temos que levar conosco a população através de ações que eles possam fazer. Eu vou estruturar a minha intervenção em duas partes. Primeiro, eu vou continuar, portanto, o diálogo que começamos ontem sobre conhecermos. A segunda parte, com certeza, eu vou tentar abordar as potencialidades de cooperação entre nós. E a terceira parte, vou tentar abordar os desafios que estão perante a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul. Primeiro, eu devo dizer que estou de regresso a casa, porque dediquei uma muito boa parte da minha carreira diplomática enquanto diplomata angolano às questões da zona. E a Virginia, com certeza, está lembrada
desta Bíblia que produzimos com a colaboração da Virgínia, tem todos os documentos anteriores da zona. Mas esta Bíblia, a menos que se traduza no terreno, eu creio que nós não teremos atingido os nossos objetivos. Conhecermos, eu queria falar como entende, não posso estar perante essa audiência sem falar do continente africano. A menos que nós, qual é o panorama do continente africano? Ontem eu comecei a abordar tantos desafios que hoje o continente africano conhece. Desafios do continente africano, hoje, nós sabemos que há conflitos, não é? São conflitos armados, mas também há a questão do desenvolvimento. O desafio que temos hoje em África é corrigir o paradoxo de um continente rico em matérias-primas, mas com cidadãos pobres. Hoje, se tu pegas no teu celular hoje, 80% do coltano que é utilizado para fabricar o celular de hoje revolucionou tanto o mundo, vem de um canto chamado Congo. E quem olha para a história do Congo desde os anos 60 pode ver o resultado, não é? O paradoxo entre esta riqueza, não é, de matérias-primas e a situação no local. E como é que nós pensamos, portanto, corrigir esse paradoxo? Nós pensamos que é preciso a industrialização do continente. Mas a industrialização do continente temos que partir pela mudança de mente nossa, mas também a mudança de mente das nossas parcerias. O que estamos a dizer aos nossos parceiros? Exportamos matérias-primas durante séculos, mas muitos séculos mesmo, e não trouxe desenvolvimento para o continente africano. Porque nós tivemos uma relação em que a matéria-prima era tirada do continente e levada para fora, sem transformação no lugar. Então estamos a dizer aos nossos amigos, todos, aos nossos parceiros, que nós precisamos de alguma mais-valia dada no terreno antes da matéria-prima sair do continente. Eu creio que há muitas resoluções que hoje alguns países estão a fazer, mas só para dizer que das 12 economias com o crescimento mais rápido da África, 8 não dependeram da exportação de matérias-primas. Portanto, há uma mudança estrutural que está a acontecer. Eu ontem falei também das parcerias que estão a fluir para o continente africano, porque é um continente que está com um crescimento de 5%, como eu disse. Se olhar para as análises de uma revista como The Economist, há mais de 10 anos atrás, a Economist descrevia o continente africano como um continente de desespero. E hoje, as últimas publicações do Economist falam da África como rising continent, portanto, um continente em ascensão. Portanto, há essa mudança de paradigma. Mas o grande problema é como traduzir, portanto, esse crescimento econômico num desenvolvimento. Portanto, digamos que um cidadão de um país como Angola, né, que é dos países que estão a crescer, estou a ser um pouco chauvinista, porque é o país de onde vim, mas diria que eu quero sentir o crescimento como um bolso. Portanto, o crescimento tem que ser inclusivo. Este é o grande paradigma. Temos a população mais jovem do continente e nós pensamos que tem que se dar lugar aos jovens de hoje. Numa semana de chefe de Estado da União Africana, um jovem disse ao chefe de Estado que eles já não querem ser chamados o futuro da nação, do continente, que eles são o presente. Eu creio que o Rio Grande conseguiu traduzir isto, ao ter a juventude presente na direção da cidade. Eu creio que eu falei do continente africano. Agora, potencial da cooperação. Nós temos muita coisa em comum entre os dois lados do Atlântico.
Ontem eu disse que creio que nós, acredito que não exploramos ainda como se deve este corredor, não é? Este corredor que se encontra entre nós e que tem tanta riqueza. É verdade que nós criamos, só para dar um exemplo, eu para fazer uma comida africana em Nova York, faço um produto vindo da América Latina. É só para dizer até que ponto nós estamos ligados sem necessariamente conhecermos muito. Nós somos dos povos mais felizes, porque somos alegres, mas nesta alegria aproveitamos tanto através da cultura. Eu creio que este conhecimento, essas potencialidades, temos que explorá-las. É verdade, nós estabelecemos, portanto, a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, temos o ASA como corredores de cooperação, que é a Cimeira África, a América do Sul, mas eu creio que há muito mais coisas que se devem fazer, e aproveitando, não é, algumas ideias que nós já tínhamos posto na mesa, das quais saídas da iniciativa que o Uruguai também está a continuar, a iniciativa de Luanda, em que a declaração de Luanda e o plano de ação que foi traçado definiram espaços concretos. Nós, por exemplo, definimos áreas de cooperação como a cooperação econômica, que eu acredito que na coordenação que foi feita foi, portanto, dada ao Brasil, a prevenção do crime, que foi dada ao prevenção do crime organizado e tráfico de drogas, pirataria de outro, foi dada à Sierra Leone. Nós temos as questões de operação de manutenção de paz, Uruguai e Nigéria, só para citar, e questões marítimas, de meio ambiente, questões marítimas, à Argentina. Portanto, existe essa divisão de trabalho. Mas até que ponto nós tornamos essa divisão de trabalho produtiva, eu creio que ainda não chegamos aí. Eu penso que esse é o diálogo franco que nós temos que ter entre nós. O outro paradigma, eu creio que a zona tem que ser uma adaptabilidade à conjuntura atual, se quiser sobreviver aos eventos. Qual é a adaptabilidade? A adaptabilidade da conjuntura atual, eu creio, tem duas vertentes. A primeira vertente, que é a adaptabilidade estrutural da zona, eu vou chegar aí, e a segunda vertente é a adaptabilidade conjuntural da zona. A adaptabilidade estrutural da zona. Eu creio que este é um debate que ainda nós lançamos e tivemos enquanto negociávamos, não é, os vários documentos dos seminários que organizamos em Nova York, em Montevideo e em Buenos Aires e Luanda, e com a reunião ministerial de Luanda. O lado africano falava numa adaptação estrutural da zona, portanto, um alargamento da zona, quando as condições, claro, depois de nos organizarmos bem, quando as condições o permitirem. Eu creio que este é um debate que o lado africano ainda continua a lançar, estando num diálogo franco. A segunda parte da adaptabilidade é a adaptabilidade conjuntural. Adaptabilidade conjuntural por quê? Porque, olha, se olharmos para, como o André disse, quando foi criada a zona em 1986, foi na altura da Guerra Fria. É verdade que há sintomas que mantiveram de territórios que se encontram, como o André já se referiu, na zona da Cooperação do Atlântico Sul, como as Ilhas Malvinas, e existem, do lado africano, havia ainda o colonialismo na Namíbia, havia ainda o apartheid na África do Sul,
Mas depois esta mudança não é conjuntural do lado africano. E, entretanto, nasceram nesse espaço outros espaços de cooperação, como a Cimeira da África e América do Sul. Do lado do africano nasceu a Comissão do Golfo de Guiné, que constitui uma zona estratégica muito importante, que é a alternativa do Médio Oriente em termos de produção petrolífera. Portanto, só para mostrar a importância da zona. Depois, também surgiram outros desafios, não é? Os desafios do tráfico de droga, num país como a Guiné-Bissau, sofreu até mudança a hierarquia do país por causa do impacto do tráfico da droga, do crime organizado. Um país como o Benin, o porto de Cotonou, perdeu cerca de 30% da sua capacidade por causa da pirataria. E hoje em dia, um país como a Guiné Equatorial é um país dos países com maior crescimento, totalmente transformado hoje, graças ao petróleo. Houve uma altura também atentados por pirataria. Então, há desafios que surgiram. Portanto, há esta necessidade da adaptabilidade da zona a essa conjuntura. A adaptabilidade também da zona às mudanças internas, seja deste lado da América, portanto, como do lado africano. Do lado africano, a União Africana, portanto, tem posições comuns em muitas questões, tem projetos comuns, transporte marítimo, tem uma estratégia marítima comum que foi adotada este ano, tem uma estratégia de exploração mineira comum. Portanto, a zona tem que se adaptar a estas mudanças todas, construindo pontes. Portanto, eu penso que é o exercício que se fez aqui no Rio Grande, porque não tenho a memória em que a União Africana foi implicada, portanto, nas reuniões da zona de paz e cooperação do Atlântico Sul. Eu creio que o Rio Grande dá um exemplo e lança, portanto, este passo, porque do nosso lado não podemos tratar não se pode tratar com o continente africano sem olhar para a União Africana, tendo em conta as posições comuns. E eu acredito que nas nossas próximas reuniões também teremos o Mercosul, teremos tantas outras organizações que desenvolveram-se deste lado para poder, adaptar a zona a essa mudança conjuntural. Agora, outro problema que não ficou resolvido durante a Cimeira de Luanda, pelo menos, não participei na reunião de Montevideo, um debate que nós tentamos fugir durante muito tempo, mas que temos que voltar a pôr na mesa. Eu creio que o mecanismo de acompanhamento da zona de paz e cooperação do Atlântico Sul hoje não é um mecanismo adequado. Eu vou explicar porquê. O mecanismo de acompanhamento hoje significa o Comitê Permanente dos Representantes Permanentes. Não sei, embaixador, corrija se estou errado, porque não acompanhei a zona desde que saí da diplomacia angolana, mas é o Comitê Permanente dos Embaixadores junto das Nações Unidas. São embaixadores já ocupados muitas tarefas. Eu creio que não é uma estrutura que permite um acompanhamento de perto ou de continuar, portanto, a dinamizar as ações decididas pela zona. Eu próprio fui representante permanente adjunto de Angola junto das Nações Unidas, mas eu sei quanto era difícil no início até reunir diplomatas para virem para uma reunião, porque estão ocupadas, as missões são pequenas, estão ocupadas com outras tarefas.
pôs-se na mesa a ideia de criação de uma estrutura, nem que fosse embrionária, para apoiar a presidência da Zona de Paz e Cooperação Atlântica, com vista a dar mais impulso às ações da zona. Eu creio que a zona, através do diálogo que começamos hoje, tem que voltar a este debate. O segundo aspecto, eu penso que o facto de nós termos, é verdade, do ponto de vista diplomático e visibilidade da zona, o papel da Assembleia Geral das Nações Unidas é importante, através da resolução que se adopta, através do relatório do secretário-geral que se emite, mas eu creio que, sem cortar esse embrião, a zona terá que evoluir de outra forma. Porque eu creio que é exatamente durante a adoção da resolução da Assembleia Geral sobre a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, onde se exprimem as diferenças de países que não são membros da zona. Portanto, isto significa que a zona tem que evoluir do sentido, tem que acrescentar ao seu sentido geográfico também um sentido geoestratégico. Temos que fazer este passo. Eu penso que entendo o que é que eu quero dizer. É durante a Assembleia Geral, exatamente, que se exprime as diferenças dos países que se opõem ao projeto da zona. E então, será que é benéfico? É verdade? É benéfico atar a estrutura da zona, incluindo a sua estrutura de acompanhamento, a ação dos membros da zona nas Nações Unidas. Eu tenho muitas dúvidas quanto à produtividade deste approach, partindo do Comitê de Acompanhamento, não é? Da falta de estrutura, embora não se retire o papel dos nossos representantes em Nova Iorque, mas eu creio que a zona tem que começar a pensar num mecanismo um pouco mais, muito mais dedicado a questões da zona. Porque é verdade que eu mostrei o número de papéis que nós já produzimos sobre a zona, mas temos que evoluir para um passo, creio, qualitativo. Eu não sei se já acabei o tempo que me foi dedicado, mas eu pensava que tínhamos que ter este diálogo franco antes de despedir-me, não é, desta Assembleia tão importante, e parto muito triste, porque tive entre pessoas maravilhosas, académicos, muito importantes, que eu gostaria de ouvir no fim, mas eu creio que, como eu disse, é uma longa viagem que estamos a começar com o primeiro passo. Obrigado.